Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios mais profundos da história e da mitologia. Hoje, vamos embarcar em uma jornada extraordinária, recontando os eventos que, segundo as lendas sumérias, moldaram a própria existência da humanidade. Preparem-se para conhecer a saga dos Anunnaki, seres de outro mundo que, em sua busca por um recurso vital, acabaram por influenciar o destino da Terra. Nosso episódio começa há muito tempo, precisamente no ano 5400 a.C. Imagine um mundo recém-saído de um grande cataclismo. É nesse cenário que encontramos Indubsar, um mestre escriba da antiga cidade de Eridu. Ele era um servo leal e escriba pessoal de ninguém menos que Enki, o príncipe Anunnaki, um líder proeminente entre esses deuses alienígenas, que possuíam uma tecnologia incrivelmente avançada. Indubsar havia sobrevivido ao cataclismo e, no 7º ano após a grande calamidade, foi convocado por seu mestre, o Sr. Enki. Ele estava no deserto, buscando lenha, quando uma visão o deixou prostrado. Um redemoinho veio do sul, com um brilho avermelhado e sem som. Quando chegou ao chão, 4 pés retos se espalharam de sua barriga e o brilho desapareceu. 2 emissários divinos, com rostos de homens e vestes que brilhavam como latão polido, o chamaram pelo nome e o tranquilizaram, dizendo que ele era abençoado e seria levado ao retiro de Enki na terra de Maga, em uma ilha no meio do rio de Maga. O redemoinho, que podemos imaginar como uma nave, ergueu-se novamente e desapareceu. Indubsar foi então levado pelos emissários, voando entre a terra e os céus, como uma águia. Ao chegar à ilha, ele foi dominado por um brilho intenso e desabou. Quando recuperou a consciência, ouviu a voz de Enki, que, embora não pudesse ser vista, era profunda e onipresente. A voz disse: Indubsar, descendente de Adapa, escolhi você para ser meu escriba, para que você escreva minhas palavras nas tábuas. Enki revelou seu propósito: registrar a verdadeira história dos acontecimentos, especialmente a grande calamidade, para que tanto deuses quanto homens soubessem que suas mãos estavam limpas. Ele lamentou que, ao contrário do grande primeiro dilúvio, essa calamidade poderia ter sido evitada. A tarefa de Indubsar seria monumental. Por 40 dias e 40 noites, ele escreveria as palavras de Enki. Durante esse período, ele seria sustentado por um pão e água especiais. Para a escrita, Enki providenciou ferramentas divinas, tábuas de lápis-lazuli, com 2 faces lisas, e um estilete feito de electrum com ponta de cristal divino, que tornaria a gravação tão fácil quanto marcar argila molhada. Indubsar, fielmente, começou a registrar cada palavra de seu senhor, sentindo as emoções de Enki, alegria, orgulho, dor e agonia, em sua voz. Ao final dos 40 dias, Enki instruiu Indubsar a escrever seu próprio atestado na última tábua e selá-la. Todas as tábuas seriam guardadas em um baú de madeira de acácia incrustado de ouro, para que, em um tempo designado, os escolhidos as encontrassem e aprendessem a verdade. Esse seria o livro de testemunho do passado perdido nos tempos futuros, conhecido como As Palavras do Sr. Enki. Enki então abençoou Indubsar, nomeando seu porta-voz para o povo, instruindo-o a admoestá-los à justiça e a consolá-los com a promessa de que as cidades seriam reconstruídas em 70 anos. Ele previu um futuro de paz e guerras, o surgimento e queda de nações, e a ascensão de novos deuses. Os sinais estariam nos céus, e as palavras viriam a Indubsar em sonhos e visões. Agora, vamos voltar no tempo, para a narrativa de Enki sobre os princípios e os tempos anteriores e dos tempos antigos, que ele ditou a Indubsar. Muito antes da chegada dos Anunnaki à Terra, sua morada era em seu próprio planeta, Nibiru. Descrito como um grande planeta em órbita, de brilho avermelhado, Nibiru possuía uma atmosfera densa, constantemente alimentada por erupções vulcânicas, que o protegia tanto do frio quanto do calor extremo. Sua superfície era coberta por uma vegetação exuberante, semeada milhões de anos antes pelos Pleiadianos. Foi em Nibiru que uma raça híbrida real, exilada de outras civilizações devido à sua herança mista draconiana e liriana, encontrou refúgio. Eles se autodenominaram Atlantes. Com o tempo, os Atlantes se multiplicaram, construíram cidades e civilizações. A chegada de milhões de raças de Órion e Pleiadianos, buscando o refúgio das guerras estelares, trouxe consigo rivalidades. Irmãos se voltaram contra irmãos, clãs se tornaram tribos,
E duas nações polares de Atlantes de Nibiru, a do norte e a do sul, pegaram em armas, desencadeando morte e destruição. Após um longo período de desolação, os Atlantes recuperaram grande parte de sua capacidade tecnológica e consciência perdidas. Relíquias sagradas, incluindo ogivas nucleares e lasers avançados, foram estudadas, levando a novos avanços científicos. Finalmente, as nações do norte e do sul declararam uma trégua e decidiram se unir sob um único trono. O rei escolhido seria de sangue atlante nativo, e sua consorte, da região oposta, uniria as duas nações. Assim, uma nova dinastia real foi formada. O primeiro rei foi um poderoso guerreiro do norte, que recebeu o título de An, que significa celestial. Ele construiu a grande cidade de Agade, que significa unidade. Sua esposa, An.Tu, deu à luz 3 filhos, mas nenhum deles, incluindo o primogênito An.Ki, conseguiu dar continuidade à dinastia. A sucessão então recaiu sobre o filho do meio, Anib, que se casou com Ninib. Seu filho, Anshargal, tornou-se o 4º rei de Nibiru. Foi durante seu reinado que a lei do marido e da mulher, e dos filhos e das filhas, foi criada. Devido às guerras, as mulheres superavam em números homens, e decretos permitiam que um homem tivesse mais de uma mulher. No entanto, apenas uma seria a primeira esposa, e o primogênito dela seria o sucessor. Isso gerou confusão. Se o primogênito não fosse da primeira esposa, quem seria o herdeiro legítimo? A esposa legítima de Anshargal, Kishargal, que também era sua meia-irmã, clamou que seu filho, mesmo não sendo primogênito, tinha semente dupla de seu pai, Anib, e deveria prevalecer. Anshargal concordou, e a lei da semente foi adotada, determinando que o filho de uma meia-irmã, sempre que nascesse, se elevaria acima dos demais na sucessão. Assim, seu filho, Anshar, tornou-se o 5º rei. Durante o reinado de Anshar, os campos de Nibiru começaram a falhar, e a abundância de alimentos diminuiu. Sábios e estudiosos foram convocados. Alguns diziam que era o destino de Nibiru, outros, que um buraco havia surgido na atmosfera, e os vulcões não entravam mais em erupção como antes, enfraquecendo o escudo protetor do planeta. Nesse cenário de crise, Inshar, filho de Anshar e Kishar, assumiu o trono como 6º rei. Ele estudou outros planetas, nomeando-os em homenagem a seus ancestrais, e buscou uma solução para a deterioração de Nibiru. A ideia de estimular artificialmente os vulcões foi levantada, mas o buraco na atmosfera só crescia. A crise de sucessão também persistia. A primeira esposa de Inshar, Ninshar, não teve filhos. Um filho nasceu de uma concubina, e pela lei da sucessão, ele ascendeu ao trono como 7º rei, Duru. Ele escolheu Dauru como sua primeira esposa, mas a confusão real se espalhou, pois os filhos do rei não eram herdeiros legítimos, e as esposas não eram meias-irmãs. Desesperado, Duru e Dauru adotaram um menino, Lama, e o declararam herdeiro. Os sábios e estudiosos finalmente chegaram a uma solução: ouro. Se reduzido a um pó fino e pulverizado no ar, o ouro poderia fechar a lacuna na atmosfera. O ouro, disseram, era abundante perto da pulseira martelada, o cinturão de asteroides. Naves espaciais avançadas começaram a ser construídas para essa missão. Outros sugeriram usar armas de terror para estimular os vulcões. Mas Lama não agiu. Os conflitos se espalharam, comida e água eram escassas. Após 14.400 anos, contando o tempo da Terra, um príncipe de herança antiga, Alalu, o mais velho dos 4 príncipes, liderou uma rebelião contra Lama. Alalu declarou: Lama não será mais o rei. De agora em diante serei rei. Alalu derrotou e matou Lama em combate na Torre de Nibiru, proclamando-se rei. No entanto, seu direito ao trono foi questionado pelos 7 que julgam. Alalu defendeu sua linhagem, afirmando ser descendente de Alan, o primogênito de Anshargal por uma concubina, que havia sido privado de seu direito pela lei da semente. Foi então que um jovem príncipe, Anu, neto de An, se apresentou, reivindicando uma linhagem pura e ininterrupta. Os conselheiros ficaram maravilhados com sua descendência. Uma divisão surgiu, mas Alalu, astuto, propôs um acordo: ele manteria o trono, e Anu seria seu copeiro e sucessor,
com o filho mais velho de Anu se casando com a filha de Alalu para unificar a sucessão. Alalu, agora rei, ordenou a construção de mais naves para buscar ouro na pulseira martelada, mas os relatos eram de que nenhuma nave havia retornado de lá. Desesperado, ele ordenou o uso das armas de terror para forçar as erupções vulcânicas. As montanhas tremeram, mas a chuva não veio. A civilização Atlante estava à beira da destruição. No palácio, Anu era tratado como servo, e o povo de Nibiru não adorava mais Alalu. Após 9 chars, um char é um período de tempo em Nibiru, equivalente a 3.600 anos terrestres, de seu reinado, Anu desafiou Alalu para um combate corpo a corpo na praça pública de Agade. Anu derrotou Alalu, que caiu de joelhos. Derrotado, Alalu escapou furtivamente do palácio e correu para o local das naves celestes. Ele subiu em uma carruagem de lançamento de mísseis, ativou seus sistemas e partiu de Nibiru. Seu destino: um planeta distante, coberto de neve, conhecido como Ki, hoje a Terra. Alalu estabeleceu seu curso para um planeta em tons de neve chamado Ki, hoje conhecido como Terra, por um segredo que ele conhecia desde o início. Alalu observou Nibiru de longe e então se aventurou pelos reinos exteriores do espaço. Ele passou por planetas que Inchar havia estudado e nomeado: Gaga, Plutão, Antu, Netuno, Urano, Anchar, Saturno, e Kishar, Júpiter. Mas o verdadeiro desafio estava à frente, a temível pulseira martelada, um aglomerado de rochas e pedras que havia engolido muitas naves atlantes. Alalu, temendo por sua vida, usou as pedras de fogo de sua nave e disparou um míssil mortal contra as rochas, abrindo um caminho. Como por feitiço, a pulseira martelada abriu-se como um portão, e Alalu pôde ver um caminho de imensa escuridão através das rochas. Ele cruzou o 6º planeta, Marte, Lamu, e finalmente avistou o Novo Mundo, Ki, o 7º planeta, dividido em branco, neve, azul, água, e marrom, terra. Ele circulou o planeta, observando terras e oceanos. Ao ativar o raio penetrante, o radar revelou não apenas vida, mas também metais pesados nas profundezas de seu núcleo. Ouro. Muito ouro. O ouro estava lá. O relâmpago mostrou ouro, muito ouro. Alalu exclamou: eu encontrei. A excitação de Alalu logo deu lugar ao medo. Como pousar com segurança? A atração gravitacional era forte, e a atmosfera, mais fina que a de Nibiru, era como um forno. Sua nave estremeceu e caiu. Alalu desmaiou, mas sobreviveu. Ele havia chegado à Terra, o primeiro Atlante Anunnaki a pisar neste novo mundo. Ele explorou o ambiente, pântanos, águas turvas, mas também frutas doces e água potável em um lago. Ele até encontrou uma criatura rastejante, que nunca havia visto em Nibiru. Ao anoitecer, uma enorme bola vermelha surgiu no horizonte, tornando-se branca ao subir a lua. Alalu decidiu esperar o amanhecer para investigar o ouro. Ele sabia de um segredo antigo, o segredo do princípio, que o levou a este planeta. Esse segredo que Alalu guardava o levou ao planeta distante além da pulseira martelada que um dia se chamaria Terra. Esse segredo era o mito de Tiamat. Há muito tempo, existia um planeta enorme chamado Tiamat, governado pela rainha dragão draconiana. Ela havia se unido ao primeiro rei Atlante, Nibiru, criando 12 humanoides híbridos, os Igigi, a classe trabalhadora de Nibiru. No entanto, a união pacífica não durou. Tiamat deu à luz seu filho, Kingu, e o criou para lutar contra os Atlantes. Kingu recebeu as tábuas cósmicas do destino e uma abundância de ouro extraído de Tiamat. Durante as batalhas celestiais, a nave-mãe de Nibiru destruiu Tiamat. A rainha Tiamat e Kingu sobreviveram, mas metade do planeta foi separada, formando o planeta Ki, Terra. Os detritos dessa explosão criaram um cinturão de asteroides, a pulseira martelada. A Terra, Ki, era abundante em ouro, um recurso valioso para os Atlantes Anunnaki. Este era o segredo do princípio e da batalha dos deuses que Alalu conhecia por completo. Encontrar ouro na pulseira martelada foi uma confirmação. O ouro na pulseira martelada era um toque de ouro no topo da antiga Tiamat. Alalu, com a confirmação do ouro, enviou uma mensagem triunfante a Nibiru,
declarando-se o Salvador e exigindo ser nomeado Rei da Terra e substituir Anu no trono. A notícia da sobrevivência de Alalu e sua descoberta do ouro chocou Nibiru. Anu, o rei, enviou uma mensagem de saudação, mas Alalu respondeu com termos belicosos, exigindo a submissão de todos. O conselho de Nibiru ficou consternado. Foi então que Enki, filho de Anu e genro de Alalu, casado com Dankina, filha de Alalu, se ofereceu para ser o emissário. Ele disse: permita-me trazer unidade a este conflito. Deixe-me ser o emissário de Anu, deixe-me pegar o ouro de Alalu e entregá-lo para Nibiru. Farei de Alalu o rei proclamado da terra. Anu concordou, e Enki iniciou os preparativos para a missão. Ele não usaria as armas de terror de Alalu para romper a pulseira martelada, mas sim jatos de água. 50 heróis foram selecionados, e a gigantesca nave celestial, pilotada por Anzu, aquele que conhece os céus, partiu de Nibiru. A nave passou respeitosamente por todos os planetas do Sistema Solar. Ao se aproximarem da pulseira martelada, os jatos de água removeram suavemente as rochas. No entanto, Anzu soou o alarme, mais água do que o planejado havia sido usada. Não haveria água suficiente para alimentar as pedras flamejantes da nave durante o resto da viagem. Eles fizeram uma parada de emergência em Lamu, Marte, o planeta vermelho. Enki e Anzu desceram, e um cano sugador de água reabasteceu a nave de um lago marciano. Com a nave novamente pronta, eles seguiram para a Terra. Ao se aproximarem, captaram o sinal de transmissão de Alalu e viram os oceanos e a terra seca. A nave desceu sobre as águas da Terra. Alalu enviou uma mensagem de boas-vindas, e Anzu flutuou a nave em direção às coordenadas de Alalu. Enki, sem traje espacial, mergulhou na água, sentindo sua profundidade. Ao chegar à margem, Alalu o abraçou, dando-lhe as boas-vindas a um novo mundo. Enki, assumindo o comando, disse aos Anunnaki: aqui na Terra eu sou o comandante. Percorremos um longo caminho para uma missão importante. O futuro de Nibiru está em nossas mãos. É uma missão de vida ou morte. Vamos ao trabalho. A noite na Terra era muito mais curta do que em Nibiru. Com um novo dia, Enki atribuiu tarefas específicas à sua tripulação. Ingur cuidaria das águas doces, Enkidu dos diques, Imbilulu dos pântanos, Guru do cultivo de alimentos, Kula da produção de tijolos, Mushamumu das fundações, Enursav estudaria as serpentes, e Umas os animais aquáticos e pássaros. Após 6 dias de trabalho, Enki fundou o acampamento, chamando-o de Casa Longe de Casa ou Eridu. Ele nomeou Alalu comandante de Eridu e decretou o 7º dia como dia de descanso, uma tradição que perduraria. A busca pelo ouro começou. Enki sugou as águas pantanosas, mas o ouro era escasso. Eles separaram os metais, mas o ouro era a menor das pilhas. Enki observou a lua, chamando seu ciclo completo de mês, e as estações, chamando 12 meses de ano. Ao final de cada ano, ele contava o ouro acumulado, e os níveis eram alarmantes. Os Atlantes decidiram afundar sua nave nas águas para buscar ouro nas profundezas. Anu, em Nibiru, cobrava resultados, mas o ouro era insuficiente. Decidiu-se esperar por mais um char. Enki construiu uma câmara e, com Abigail, voou baixo sobre a terra, explorando. Ele e Alalu se perguntavam: onde estão os veios dourados de Tiamat? Em Nibiru, a apreensão crescia. Anu ordenou que todo o ouro fosse enviado e que a nave de Alalu fosse consertada para transportá-lo. Enki, prevendo o perigo, escondeu as armas de terror de Alalu em um lugar secreto. Anzu, o piloto, notou a ausência das armas e alertou que seria perigoso cruzar a pulseira martelada sem elas. Abigail, o habilidoso piloto, se ofereceu para correr o risco e levar o ouro a Nibiru. Abigail partiu da Terra, usando os cristais de Enki para passar pela pulseira martelada. Em Nibiru, a multidão aplaudiu sua chegada. Anu o recebeu, e o ouro foi retirado da nave para ser reduzido a pó e pulverizado na atmosfera. Na Assembleia dos Atlantes, Anu pronunciou: a salvação está aqui. O ouro da salvação chegou. Inicialmente, a fenda na atmosfera de Nibiru começou a se fechar. Mas, com a proximidade do Sol, os raios desviaram o ouro,
e a fenda se abriu novamente. O ouro não foi suficiente. Anu ordenou a Abigail que retornasse à terra imediatamente com Ungal e outros Anunnaki para buscar mais ouro. Enki e Alalu estavam preocupados. Enki intensificou sua exploração, voando sobre as terras e oceanos, até que as entranhas da terra se revelaram. Ele encontrou uma área onde a terra seca se dividia, formando um coração no fundo, com veios dourados abundantes. Enki chamou a área de Abzu e comunicou a notícia a Nibiru, restaurando a esperança. No entanto, em Nibiru, Enlil, meio-irmão de Enki e filho legítimo de Anu com a rainha Antu, expressou ceticismo. Ele exigiu provas dos veios de ouro e um plano melhor para a extração. Anu, então, tomou uma decisão. Enlil iria para a Terra para coletar as evidências e traçar um plano, assumindo o comando. Enlil chegou à Terra e foi calorosamente recebido por Enki, mas Alalu o recebeu com hesitação. Enlil ordenou que pequenas naves fossem montadas para exploração. Enki e Abigail mostraram o caminho através do Abzu, onde encontraram ouro, mas misturado com muita areia e pedras. De volta a Eridu, Enlil propôs um grande plano. Eridu seria ampliada, e os Igigi, a força de trabalho Atlante, seriam trazidos de Nibiru. Novos assentamentos seriam criados para coletar e separar o ouro, que seria transportado em naves celestiais da Terra para Marte, finalmente, para Nibiru. Enki e Alalu questionaram quem comandaria os assentamentos e as operações. Enlil, astuto, sugeriu que Anu viesse à Terra para tomar as decisões. Anu e Nungal partiram de Nibiru para a Terra. Enki o recebeu com reverência, e Anu viajou para Eridu, onde foi recebido por Enlil e Alalu. Anu visitou o Abzu e confirmou a presença de ouro, mas reconheceu a dificuldade de extração. Ele encarregou Enki e Enlil de construir ferramentas e viabilizar a extração. Dias se passaram, e em uma reunião em Eridu, Enki propôs que ele, como fundador de Eridu, comandasse a região, que ele chamou de Éden, e que Enlil se encarregasse da extração do ouro. Enlil ficou furioso, argumentando que ele era o melhor em comandos e planos, enquanto Enki se destacava nos segredos da terra. Ele propôs que Enki fosse o senhor do Abzu, e ele, Enlil, o senhor do Éden. Os irmãos discutiram fervorosamente. Anu ouviu e, após ponderar, anunciou que o destino seria decidido por sorteio. Anu retornaria a Nibiru para ser o governante. Enlil seria o senhor do comando no Éden. Enki se tornaria o senhor do Abzu. Assim falou Anu: deixe Enlil ampliar os acampamentos do Éden e ser responsável por carregar o ouro nos navios e por comandar os Atlantes até que as terras encontrem as barreiras das águas. E que Enki, meu primogênito, seja o senhor deste planeta e nós o chamaremos de Terra em homenagem a ele. Que ele seja conhecido como o primeiro a pousar. E deixe-o governar o Abzu. Enlil, por sua vez, aceitou, chamando Enki de senhor da terra e a si mesmo de senhor do comando. Anu estava pronto para retornar a Nibiru com o coração tranquilo, mas Alalu apareceu, furioso. Ele gritou: um assunto importante foi esquecido. O domínio da terra me foi prometido. Isto foi o que foi dito quando anunciei a minha chegada e a descoberta do ouro. Além disso, não renunciei às minhas reivindicações ao trono de Nibiru. É uma abominação que você compartilhe tudo com seus filhos. Você me deve uma luta, pelo trono de Nibiru. Anu, enfurecido, aceitou o desafio. A batalha entre os dois membros da nobreza de Nibiru foi brutal. Anu agarrou Alalu e o derrubou. Alalu havia perdido a luta mais uma vez. Caiu no chão. Anu colocou os pés em seu peito e declarou: eu venci Alalu. Mas Alalu, com um sorriso sarcástico, impôs sua força, puxou Anu pelas pernas, e em um ato chocante, mordeu as partes íntimas de Anu e as engoliu. Anu caiu atordoado. Enki correu para resgatá-lo, enquanto Enlil prendeu Alalu, clamando por justiça. Enki, porém, revelou: o veneno está dentro dele. Ele mesmo engoliu. Alalu foi levado perante os 7 que julgam. Ele defendeu-se, lembrando que foi rei de Nibiru por 9 chars, que Anu usurpou, que ele encontrou o ouro da salvação na terra, e que seu retorno como realeza havia sido prometido.
Ele acusou Anu de compartilhar tudo com seus filhos e de enganar Enki, que foi proclamado senhor da terra, não de Nibiru. Enlil e os outros juízes pediram a morte de Alalu. Mas Enki disse, a morte virá por si mesma. Alalu engoliu as entranhas de Anu. Anzu, o piloto, propôs, deixa Alalu ficar preso na terra até o fim de seus dias. Anu, o rei de Nibiru, refletiu e pronunciou a sentença, morra no exílio. Alalu deve morrer no exílio. Ele explicou que Alalu retornaria com ele em sua nave, mas não para Nibiru. Ele seria exilado em Lamu, Marte, onde havia água e atmosfera respirável, e contaria seus dias na solidão. Uma pequena nave celestial seria usada para o pouso seguro. A decisão foi unânime. Anu se despediu de seus filhos e dos Anunnaki. Ao se aproximarem de Marte, Alalu foi enviado para o exílio. Mas Anzu, em um ato surpreendente, disse a Anu que não retornaria com a pequena nave. Anzu declarou, aterrissarei com Alalu em Marte e ficarei com ele. Quando ele morrer por causa do veneno em suas entranhas, eu o enterrarei como um rei merece. E quanto a mim, já fiz meu nome. Outros dirão do meu nome que fui companheiro de um rei no exílio. Vi e verei coisas que outros não terão visto, num planeta estranho, enfrentando coisas desconhecidas. Meu nome será lembrado como um herói. Alalu chorava, e Anu ficou maravilhado. Anu prometeu a Anzu que, na próxima viagem, uma nave circularia Marte e, se o encontrasse vivo, ele seria proclamado Senhor de Marte e comandante de uma estação. Anzu aceitou, e os preparativos para a instalação no pequeno navio começaram. Durante 9 chars, Alalu foi rei de Nibiru. Durante 8 chars, ele comandou Eridu na Terra. E no 9º char, ele encontrou a morte em Marte. Anzu, fiel à sua palavra, o enterrou. Os Atlantes esculpiram o rosto de Alalu na montanha rochosa de Marte, para que ele contemplasse eternamente a terra onde encontrou ouro. Na Terra, Enki pediu a Alaugar que supervisionasse Eridu e foi para o Abzu, onde projetou equipamentos tecnológicos para perfurar as entranhas da Terra, enviando os planos para os engenheiros de Nibiru. Enlil, no Éden, pesquisou e numerou montanhas, vales e rios, preparando uma plataforma para as naves celestiais. Anu, de volta a Nibiru, organizou novos estudos de planetas e previu uma caravana de naves celestiais entre Nibiru e a Terra, com rotas diferentes. Ele criou uma nova classe de naves e selecionou novos Atlantes, os Igigi, para serem treinados. Uma nova missão partiu de Nibiru para a Terra, com 50 heróis e, desta vez, mulheres escolhidas. Entre elas estava Ninharsag, a exaltada princesa, meia-irmã de Enki e Enlil, e filha de Anu. Ninharsag era hábil nas artes da medicina e havia preparado uma cura para a vertigem causada pelo Sol e pelo ciclo rotacional da Terra, que estava prejudicando os Atlantes. A missão de Nibiru circundou Marte, como prometido por Anu. Ao se aproximarem, encontraram Anzu sem vida perto de um rio. Ninharsag, com seu pulsador e emissor, ressuscitou Anzu, derramando a água da vida e dando-lhe o alimento da vida. Anzu, recuperado, contou os últimos momentos de Alalu e seu funeral. Ninharsag disse a Anzu que Anu havia ordenado que a promessa fosse cumprida. 20 homens o acompanhariam em Marte para construir uma estação intermediária. Anzu, agora comandante de Marte, expressou sua gratidão. A nave de Ninharsag seguiu para a Terra, observando a Lua para uma possível estação intermediária. Nungal conduziu a nave até o fosso nas águas perto de Eridu, onde desembarcaram em um cais construído por Enlil. Enki e Enlil deram as boas-vindas à sua irmã Ninharsag. Ela contou-lhes todas as novidades, a morte de Alalu, a sobrevivência de Anzu e a construção da estação em Marte. Enki aprovou, e Enlil ficou perplexo. Ninharsag trouxe as sementes da cura, que seriam plantadas em um local quente e fresco para produzir um suco que curaria as doenças dos Anunnaki. Enlil levou Ninharsag para a floresta de cedros, onde ele conhecia o local perfeito. Enlil e Ninharsag conversaram e trocaram carinho. Ninharsag revelou que seu filho, Ninurta, filho de Enlil e dela, estava pronto para se juntar a eles na Terra. Enlil, pai de Ninurta, era o herdeiro legítimo de Anu. Ninharsag era meia-irmã de Enlil,
mãe de Ninurta e primeira filha de Anu, Enlil então explicou seu grandioso plano para o Éden. Longe de Eridu, onde começa a terra seca, será minha morada. Laarsa será o seu nome. Será o local do meu comando. Ele estará localizado às margens do Buranu, o rio de águas profundas. Uma cidade surgirá no futuro e seu nome será Lagak. Entre os dois, nos planos, tracei uma linha e perto estará uma cidade que se chamará Shurubak, a cidade de refúgio. Esta será a sua cidade, minha querida irmã. Ficará na linha central e levará à quarta cidade, Nibruki. Nibruki será o ponto de passagem, a ligação céu-terra. Será o lar das tábuas dos destinos e controlará todas as nossas conquistas. Com Eridu, serão 5 cidades que existirão para sempre. Ninharsag ficou surpresa com a complexidade do plano de Enlil, que incluía uma cidade para ela, Shurubak, uma estação de cura. Ela o advertiu a não transgredir Anu ou Enki. Enquanto isso, no Abzu, Enki também concebia seus próprios planos, muito diferentes dos de Enlil. Ele queria construir moradias para os Atlantes e sua própria casa, onde pudesse acessar as entranhas da terra. Ele mediu toda a extensão do Abzu, uma terra rica e perfeita com rios de grande vazão. Enki construiu sua morada junto às águas puras, no meio do Abzu, e determinou o lugar das profundezas para acessar os veios dourados através de túneis interiores. Ele instalou equipamentos para esmagar o ouro extraído, que seria transportado para o local de aterrissagem nas montanhas de Cedro e de lá para Marte e Nibiru. Vários extraterrestres chegaram ao planeta, alguns foram para o Éden sob Enlil, outros para o Abzu com Enki, e outros para Shurubak com Ninharsag. Em Nibruki, o elo céu-terra, Enlil comandava todas as missões. Enki viajava constantemente entre Eridu e Abzu. Em Marte, a estação intermediária progredia, recebendo um grande número de Igigi. 2 char se passaram. No 7º dia, Anu fez um anúncio oficial: saudações a todos, vocês são heróis, os verdadeiros salvadores de Nibiru. O destino de todo o planeta está em suas mãos. Seus feitos serão lembrados por toda a eternidade. E seus nomes serão glorificados. De agora em diante, aqueles na Terra serão chamados de Anunnaki. Significa aqueles daqueles que vieram do céu à Terra. E para aqueles que estão em Marte serão chamados de Igigi, aqueles que observam e vencerão. Tudo o que é necessário já está pronto. Deixe o ouro começar a chegar. E que Nibiru seja salvo. No entanto, Anu, em Nibiru, não podia prever a confusão que se aproximava. As tensões entre os filhos de Anu eram antigas. Enki era o filho mais velho, mas não o herdeiro legítimo, pois era filho de uma concubina. Ninharsag, a filha mais velha, havia sido prometida a Enki para que seu primogênito tivesse semente dupla e fosse o sucessor legal. Mas Ninharsag se apaixonou por Enlil, e seu filho, Ninurta, nasceu dessa união. Anu, furioso, proibiu Ninharsag de se casar. Enki, por sua vez, casou-se com Dankina, filha de Alalu, e teve um filho, Marduk. Enlil também teve um filho, Nanar, com Sud, Ninlil, uma das donzelas de Ninharsag, concebido na terra. Isso gerou um escândalo, e Enlil foi exilado, mas retornou para se casar com Sud. Nanar foi o primeiro filho de 2 Anunnaki concebido na Terra. Enki tentou se reconciliar com Ninharsag, mas após ter 2 filhas com ela e desejar um filho, Ninharsag o amaldiçoou. Enki ficou doente, mas foi curado por Ninharsag após prometer se afastar dela. Enki trouxe Marduk para a Terra e teve mais filhos com Dankina e concubinas. Enlil também teve outro filho, Ishur. Assim, 2 clãs se estabeleceram na Terra, prenunciando futuras guerras. O ouro fluía do Abzu para Nibiru, curando o planeta. Enki construiu uma morada deslumbrante em Eridu, elevando-a como uma montanha. Enlil estabeleceu a ligação céu-terra em Nibruki, com um olho que tudo vê que explorava todas as terras. Mas o trabalho era árduo. Os Igigi em Marte reclamavam constantemente. Os Anunnaki na Terra estavam exaustos. Anzu, o comandante de Marte, foi recebido na Terra para defender os Igigi. Ele visitou a câmara de Enlil em Nibruki, onde as tábuas dos destinos estavam guardadas. Anzu,
um príncipe entre os príncipes, pretendia roubar as tábuas para aliviar os Igigi e se declarar rei da Terra e de Marte. Ele agarrou as tábuas dos destinos e partiu. Enlil, percebendo o roubo, ficou furioso. A ordem de Anu era deter Anzu. Ninurta, filho de Enlil, perseguiu Anzu. Ele usou uma arma poderosa, um míssil Tilu, para derrubar Anzu. Como uma bola de fogo, Anzu caiu. A terra tremeu, os céus tremeram. Ninurta pegou as tábuas do destino e fez de Anzu seu prisioneiro. Anzu foi condenado à morte e executado. Enki pediu que o corpo de Anzu fosse levado a Marte e enterrado ao lado de Alalu, pois ambos tinham a mesma semente ancestral. Marduk, filho de Enki, foi nomeado novo comandante de Marte. Ninurta sugeriu uma nova cidade do metal, Bed-Tibira, para agilizar o transporte de ouro. A construção levou 3 chars, e Ninurta foi o primeiro comandante. O fluxo de ouro para Nibiru se tornou mais fácil e rápido. Muitos Anunnaki cansados retornaram a Nibiru, e novos, mais jovens, chegaram à Terra, buscando emoção. No entanto, o mal-estar entre os recém-chegados Anunnaki crescia. Enki, absorto em seus estudos na Casa da Vida no Abzu, onde estudava os segredos da vida e da morte e as criaturas da Terra, não percebeu o que estava acontecendo. Ninurta, em Bed-Tibira, foi o primeiro a notar uma diminuição na mineração de ouro. Enlil enviou Ninurta ao Abzu para investigar. Inuji, o chefe das minas, relatou as queixas dos Igigi: o trabalho aqui é insuportável. Ninurta levou o assunto a Enki, que chamou Enlil. Uma noite, um grupo de trabalhadores Anunnaki atacou Inuji e protestou na residência de Enlil. Calcal, o porteiro, trancou a porta e chamou Nusku, conselheiro de Enlil. Enlil, acordado, perguntou quem instigou a hostilidade. A resposta foi uníssona: nós. Todos nós. Anu, em comunicação holográfica, exigiu que o trabalho não parasse. Enki ponderou que a rebelião não era contra Enlil, mas contra o trabalho árduo. Inuji confirmou que o trabalho era insuportável, intolerável. Ninurta sugeriu que os rebeldes voltassem para Nibiru e que outros Anunnaki viessem em seu lugar. Enlil perguntou a Enki se era possível criar novas ferramentas para os Anunnaki evitarem os túneis. Enki, após conversar com seu filho Mingishida, Toto, anunciou uma solução possível. Vamos criar um trabalhador primitivo. Lulu será o seu nome. E que este novo ser carregue sobre seus ombros o trabalho árduo dos Anunnaki. A realeza Anunnaki ficou sem palavras. Ninharsag, especialista em medicina e genética, disse que nunca havia ouvido falar de algo assim, pois todos os seres descendiam de uma semente. Enki sorriu e revelou um segredo do Abzu: o ser que precisamos já existe. Tudo o que precisamos fazer é marcá-lo com a nossa essência, com a essência de Nibiru. Deixe-me criar o Lulu, o trabalhador primitivo, e nós o criaremos ao nosso gosto e à nossa imagem, disse Enki.